Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Jesus inaugura seu ministério na desprezada Galileia, região mais estigmatizada da Palestina, terra de influência gentílica. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos nesta quinta-feira o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 14 a 22a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus vai a Nazaré da Galileia, e lá as pessoas conheciam muito bem Jesus. Afinal, ele passou sua infância, sua juventude toda lá. Todo mundo sabia quem ele era. É claro, no primeiro momento eles estão admirados com o conhecimento, com a sabedoria, com as palavras de Jesus. E quando ele proclama que o profeta, aquela profecia de Isaías se cumpria, as pessoas ficam admiradas. Mas já também, conhecendo o texto bíblico, nós sabemos que depois vão resistir e vão até expulsá-lo da sinagoga. Ao receber e ler a profecia de Isaías, Jesus declara categoricamente que estava se cumprindo nele aquilo que o profeta falou. Ele, então, se autoproclama o Messias. Quando ele diz, hoje se cumpriu essas palavras da Escritura. Ele está dizendo, olha, essas palavras cumpririam quando o Messias chegasse. E eu estou dizendo que está se cumprindo porque eu sou o Messias. Ele se autoproclama o Messias de Deus e mostra que a sua missão, através dessas palavras do profeta, abrange os pobres. E aqui não podemos ficar só nos pobres financeiramente, né? Sobretudo é preciso olhar o pobre que reconhece a sua falência espiritual e necessita de Deus. Os cativos, porque Jesus veio para libertar os prisioneiros. Mas nós não vamos ver no Evangelho Jesus fazendo revolução nenhuma, abrindo portas de cadeia, invadindo aqui ou ali. No fundo, a libertação é mais ampla,
A libertação que Jesus realiza diz respeito a essas realidades também, de justiça e de verdade, mas diz respeito a uma libertação integral do ser humano e a libertação das forças do mal. Os cativos, acabamos de dizer então, restaurar a vista aos cegos. E Jesus fez alguns milagres restaurando a vista. Então, será que só existia 2 ou 3 cegos por aí na época de Jesus? É claro que não. Todo milagre de Jesus aponta para um anúncio do reino maior. Jesus veio fazer a restauração da vista aos cegos espiritualmente, aqueles que espiritualmente estão cegos. Libertar os oprimidos. E, repito o mesmo que nós falamos para os cativos, uma libertação, sobretudo, das garras do poder do pecado e do diabo, autor do pecado. Por fim, Jesus fala, veio para anunciar o tempo da graça de Deus, o tempo do perdão dos pecados. A igreja passou a viver esse tempo jubilar, assim, recordando essas palavras de Jesus, essa missão de Jesus, o ano da graça do Senhor, proclamando anos jubilares. Temos os jubileus ordinários, que acontece de 25 em 25 anos, lembrando o nascimento de Jesus. Isso começou desde 1300, e aí a cada 25 anos se proclama um ano jubilar. E também temos os jubileus extraordinários. Segundo a tradição, cada jubileu ele é proclamado através de uma bula, e o Papa Francisco, para proclamar o jubileu do ano 2025, escreveu a bula Spes non confundit, dizendo então que a esperança não engana, tirado da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Esta celebração, este ano jubilar, é tempo, sobretudo, para a gente renovar a nossa esperança cristã, fundamentada no amor de Deus e sustentada pelo Espírito Santo. E vamos viver isso através de várias meditações, buscar a compreender esse tempo jubilar. Bom, voltando ao Evangelho, Jesus proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que isso significa? Isso significa que Jesus, ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado para a nossa salvação, estava vivendo isso sob o poder e a ação do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ele recebeu como ser humano um corpo e uma alma, e foi assim esse corpo e alma assumido pelo Filho de Deus, pelo Verbo encarnado. A gente chama na teologia de união hipostática. Assim, podemos dizer que o corpo e a alma humanos de Jesus, eles não pertencem a uma pessoa humana, mas à pessoa divina. E assim, Jesus pode nos comunicar a graça santificante. Dai-nos, Senhor, a luz do Teu Espírito, luz de verdade, para que nós possamos aprender a caminhar neste mundo na luz que vem do alto, que é vida e alegria. E Te amemos cada vez mais, dando-Te o primeiro lugar no nosso coração, que tantas vezes está inquieto e à busca de novidades. Só Tu, Senhor, podes saciar nossa sede de felicidade e de vida. Por isso, fica conosco, Senhor, ser nosso companheiro de caminhada, porque sem Ti nada podemos fazer e só em Ti encontramos repouso. Ilumina, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente
E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.